Nesse momento, né, vamos convidar aqui os convidados especiais, né? Hoje vai ser aí com os jovens Daniel, Mateus, Laís e o senhor Itavilson. Seja feliz sábado. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja entre nós, amém? Feliz por estar aqui com esses jovens, né? Eu fui excluído aqui com o senhor, mas eu me sinto jovem. Ainda não estou com 100 anos. E hoje a gente foi convocado pela senhora Laís, senhorita, desculpa, senhor, para aprender junto com esses jovens aqui, né? Que a nossa lição é diferente, mas a gente vai aprender um pouquinho com vocês aqui, viu, Daniel? Me ajuda, eu quero aprender com vocês aí, Daniel, Mateus. E eu conto com vocês também. Priscila, cadê o pastor Márcio Paz? Né? É um tema muito gostoso, um tema muito... Gostei de estudar. Confesso para vocês que eu nunca tinha estudado a lição jovem. E gostei bastante. Alguém quer dar início ou vai ser com a Nossa Senhorita? Pra cá. Eita, cuidado. Som. Por enquanto, aproveitando que a gente está se arrumando aqui, eu quero dar um feliz sábado a toda a igreja. É um prazer, mais uma vez, estarmos aqui à frente, né? É a primeira vez que estou aqui à frente passando a lição, mas para mim é um grande prazer falar da palavra de Deus, porque é uma maneira que temos de compartilhar o nosso conhecimento com a igreja e aprender junto com a igreja. Né? Então, se você quiser comentar a respeito de algum assunto que vamos estar falando aqui à frente, não tenha vergonha, compartilhe conosco. Porque o intuito nosso de como igreja é aprendermos uns com os outros. Não somos os donos da razão e da verdade, estamos aqui à frente. Tá bom, então? Deus possa abençoar cada um. Nós tá contando o Daniel, tá? A gente tá se ajustando aqui, tá, pessoal? Você de casa, comenta aí se tá vendo todo mundo bonitinho. Tá bom agora? Perfeito, pessoal. Então, quem é jovem aí, tá com a lição dos jovens, sentem-se. Não, da classe dos jovens. Sentem-se com o pessoal da classe dos adultos e compartilhem a lição. Não me batam, gente. Pessoal, a nossa lição aí, essa semana, veio com o título da unidade conjugal, com os versículos aí em Cantares, né? Cantares 7, do 1 a 8. Engraçado que a gente nunca ouviu, né? Alguém pregando, eu pelo menos nunca ouvi ninguém pregando sobre Cantares, nunca ouvi alguém assim falando normalmente sobre Cantares aqui na frente. A gente ouve de Apocalipse, né? Romanos, mas Cantares, quantos aqui já viram? Olha só, é a primeira vez, hein? Ó, a Dilma ali levantou a mão. É a primeira vez. Para mim, pelo menos, para alguns aí já é mais de uma vez. Então, comentem aí o que vocês acharam do título e das nossas chagas aqui, que é as figurinhas. O que vocês acharam aí? Unidade conjugal. As figurinhas, elas nos mostram, né, do relacionamento entre homem e mulher. E no final, né, sai o quê?
E o que é essa lição, Laís? Como você falou, ela é muito pouco pregada. Só que eu confesso para vocês que no início do meu relacionamento com a Cleide, o primeiro cartão que eu dei para ela, eu peguei desse livro. Beija-me com os beijos de tua boca, porque é melhor o teu amor do que o vinho. Então eu coloquei isso aí isso. E voltando para a nossa lição, eu já vou. Eu, particularmente, não tenho muito o que falar de sábado, eu vou direto para domingo. Se vocês tiverem, vocês podem. Sábado, só para quem está em casa entender como foi a charge, mostra uma menina lendo o livro. Um livro de ciências, né? Onde tem que, acho que é Isaac Newton, disse que dois corpos não ocupam o mesmo local no espaço ao mesmo tempo. Aí a menina questiona e fala, na verdade, aí a última charge apresenta falando assim, eu sou um pouco da minha mãe e um pouco do meu pai, ocupando o mesmo local no espaço, ou seja, o meu corpo. Aí mostra que o Isaac Newton falando AF. Ou seja, que quando o homem e a mulher se unem, juntos eles se tornam um. É aquela matemática, né? Que é 1 mais 1 é igual a 1. Que é um pouco do pai, um pouco da mãe e gerou a filha, através da sexualidade que Deus uniu. Aí tá, viu, dá continuidade aí, que já é o de domingo. Você quer comentar? Não, deixa eu ver. Você quer comentar alguma coisa do sábado, Daniel? Interessante como foi falar aqui sobre a charge, né? Quando eu li essa charge, eu já lembrei daquele versículo de Atos 5:29, que fala que importa o homem obedecer a Deus e não o homem, né? Nós vemos aqui que a ciência em si, o homem, ele sempre inventa teorias, coisas contrárias à palavra de Deus. Então nós vemos aqui mais uma vez o homem dizendo que é impossível, né? Duas pessoas formarem uma, né? Serem uma, no caso. E nós vemos aqui a própria palavra de Deus nos apresentando que quando um homem e mulher se unam e tem um filho, os dois se tornam que uma só carne, uma pessoa só. Então nós vemos mais uma vez aqui a palavra de Deus se cumprindo diante de nós. Né? O que importa é obedecer o que está escrito na palavra de Deus e não a ciência ao que o homem tem a apresentar. Porque a ciência é o que tem muito furo, né? Tem muito furo na ciência. Se você for parar para analisar aí, tem muitas coisas que são contrárias à palavra de Deus. Né? Não estou querendo dizer que todos os cientistas não creem em Deus. Tem alguns que creem sim, mas a grande maioria não. Mas nós vemos mais uma vez a veracidade da palavra de Deus prevalecendo diante de nós, né? E o poder vivificador que tem aqui da palavra de Deus. Então vou deixar o Matheus comentar aqui a respeito de domingo. Só repetindo aqui para as pessoas que estão em casa, né? Na conta de Deus aqui na charge aqui, tá um homem, né? Mais uma mulher mais um homem que é igual a 1, né? E às vezes é bom a gente falar um pouquinho mais sobre esse assunto, porque é que nem eu estava ouvindo uma pregação do pastor Cláudio Duarte. Eu gosto muito que ele é um especialista em casais, né? E ele dá muitas explicações, principalmente dentro do contexto bíblico, sobre relacionamento. E ele estava falando, mas e se eu procurar a mulher perfeita para casar? Ele falou, não existe. E se a mulher procurar o homem? Não existe. É um complementando o outro. E aqui nessa charge eu vejo assim, eu sou casado com a Vera. Eu penso de um jeito, um determinado assunto. Ela pensa de outra forma. Mas nós dois temos que chegar ao quê? A uma única resposta. São duas cabeças pensando de forma diferente, mas com eu e ela, nós temos que chegar a um objetivo comum, onde vai o quê? Favorecer toda uma estrutura familiar, né? Eu gostei muito da charge da lição do jovem dessa semana. Exatamente. Aí o Tavius, para dar continuidade no domingo. Como foi falado pelo Paulinho, o interessante é que a Bíblia ela fala que a lição, de domingo, ela fala um pouco a respeito sobre o julgo desigual. Né? Deus ele não apoia o julgo desigual. Pessoas cristãs que se unem com pessoas que não são cristãs. Por quê? Porque eles não vão se entender, né? Não vão compactar suas ideias. Mas foi como o Paulinho disse, aqui diz o seguinte,
diz: os cônjuges, eles devem concordar em tudo, né? Pois a unidade não é uniformidade. Foi como o Paulinho disse. O casal, eles devem, sim, andar em concordância um com o outro, mas não quer dizer que os dois vão pensar igual, agir igual, né? Porque cada um tem sua individualidade, cada um pensa de maneira diferente do outro. E relacionamento e casamento são coisas que realmente são difíceis de lidar, porque são duas pessoas que nasceram com ensinamentos diferentes, pensamentos diferentes. E quando elas se decidem unir uma com a outra, elas também têm que saber o quê? Separar certas coisas, que tem certas coisas que nós individualmente fazemos, que quando a gente começa a namorar ou casar, tem que mudar, né? Não digo tudo, mas tem que mudar certas coisas, porque se não mudar, você não vai agir como uma pessoa casada, uma pessoa compromissada. Por exemplo, quando você está solteiro, você pode namorar qualquer menina, no caso, né? Uma pessoa que namora, que está casado, não vai namorar qualquer alguém. Tem que saber que já deu tempo, né? Tem que saber separar as coisas. Isso é um de muitas outras coisas que nós devemos separar depois que entramos em um relacionamento, né? Em um casamento. Então, vou deixar vocês comentar um pouquinho. Bom, um feliz sábado a todos. Eu queria só fazer um comentáriozinho aqui na parte de sábado, das figurinhas aí, né? Você vê que um mais um, mas na verdade aí tem uma mulher, né? Mais um homem é igual uma criança. Ou seja, uma mulher e um homem podem formar o quê? Uma criança, né? Um bebê. E a gente vê hoje como está distorcido a imagem de sexualidade e a imagem de família, né? Às vezes você vê lá, aqui tem mulher mais homem igual uma criança. E você vê muito hoje homem mais homem, também tem uma criança. Mulher mais mulher tem uma criança. Então você vê como o mundo vem distorcendo a imagem de sexualidade e de família que Deus projetou no início, né? Então, a gente precisa ficar com o que Deus projetou, com o que Deus fez, qual que é a imagem de família, como que se pode ter uma criança, como que se pode formar um filho. Deus já mostrou como que é. Eu estava vendo no jornal, tem umas 2 ou 3 semanas, falando da mulher que estava grávida e tal, e aí falou, e aí vem o pai. Quem era o pai? Era uma outra mulher. E aí, como que mulher, mas mulher pode formar uma criança? Não existe. Então, o mundo inventou a inseminação artificial, eles inventam qualquer coisa, a doação e tudo, e fez aí uma imagem de família muito distorcida do que Deus espera. Então, para Deus, não é isso, mulher com mulher formar uma criança, homem com homem formar uma criança. Então, se nós queremos seguir os padrões de Deus e estar dentro do que é projetado de Deus para uma família, é mulher mais homem, homem mais mulher, que dá para daí formar uma criança. Essa é a imagem de família abençoada e criada por Deus, né? Tá vendo como é importante a igreja participar com a gente? A gente aprende junto. Tá vendo? A Tia Elma já enfatizou um assunto interessante a respeito do casamento, né, da união. Então, se alguém tiver algo para compartilhar, não tenha vergonha, abra a boca aí, vou dar a oportunidade para vocês. Feliz. Nesse momento a gente vai dar, né, oportunidade aqui. Nós estamos tendo vários comentários aqui na igreja e nesse momento é o Paulinho? A Rafaela, nossa querida Rafaela. E se alguém, por favor, quiser falar, levanta a mão para que a gente não... Isso, leva o microfone até a pessoa e ela vai ser muito bem-vinda. Feliz sábado. Então, só destacando, né, que eu achei muito interessante essa questão de unidade, que a lição de sábado já vem falando, né? É uma unidade, como a Elma comentou, tem ali o princípio de Deus estabelecido, que são pessoas da mesma espécie, ou seja, já vem também quebrando outros tipos de pensamentos, né? Ou seja, para uma pessoa ser uno... Encostar mais? Tá melhor agora?
para que as pessoas, por exemplo, para que uma pessoa seja uno, indivisível, né, que quer dizer que seja indivisível, é necessário que seja semelhante. Ou seja, é necessário que seja uma pessoa racional, né, e mais outra pessoa racional, que se completem, como a Elma falou, que seja um homem e uma mulher que estejam ali se completando a própria espécie, né? Ou seja, também não há possibilidade de ser algo indivisível, um ser humano, uma pessoa, um ser racional e um ser irracional, por exemplo, um animal. Não tem como nós termos uma unidade se essas pessoas não forem semelhantes. Então, nós, para formarmos uma unidade, algo indivisível, é necessário que seja semelhante. Então, é necessário que sejam dois seres humanos, né, que se completem. E aí vem a ideia de ser um homem e uma mulher, para que eles se completem nessa unidade, representando, né, tendo a representatividade de Deus, para que se forme ali um lar onde habite, onde nasça mais alguém, né, uma criança. Agora passa para o Paulinho aqui, que ele também queria expor sua opinião. Bom, um outro exemplo bacana também sobre tudo que a Elma, a Rafinha falou, é simples. Família é a melhor conta, é como se fosse uma conta poupança, né? É a melhor conta que existe. Uma vez eu vi um pastor lá em Sorocaba, ele dá um maior exemplo do que é um relacionamento conjugal, né? Ele falou, é simples, família é algo que você tem que investir. Se você não investir, meu querido, se você não investe na tua esposa, se você não investe nos teus filhos, é questão de tempo para que seu relacionamento venha a se acabar em nada. Então, assim, uma coisa bastante interessante que a gente vê, principalmente no mundo de hoje, né, pegando o gancho da Elma, é que muitas pessoas querem ter famílias, mas não querem ter responsabilidade, não querem ter sacrifício, né? Porque você pega uma criança como o Josué, como o Natan, né? É fácil educar? Não é. É algo cansativo, repetitivo. E muitas vezes no mundo que nós estamos vivendo hoje, muitas crianças têm o quê? Se perdido na educação familiar. Por quê? Porque os pais não dispõem de tempo, não querem sacrifício. Então, assim, a lição dos jovens para mim essa semana, ela foi muito importante no sentido de que se eu quero ter um filho que lá na frente venha, né, dar orgulho para mim, para a mãe dele, eu tenho que investir hoje, eu tenho que dispor de tempo, eu tenho que me sacrificar muitas vezes. Então, assim, muitas pessoas querem ter a família perfeita, mas não investe, não faz nada para que a família melhore a cada dia. Laís, aqui domingo, falando como o Daniel já iniciou, falando sobre julgo desigual, né? A lição, ela fala sobre, ela entra na lição falando sobre animais, né? Sobre dois animais, sobre aquele serviço braçal que tem na lavoura. Se você pega um animal que eles não se enquadram, tipo na altura, na força, um dos dois vai carregar mais peso que o outro, um dos dois vai sofrer, né? E assim é no relacionamento conjugal. Deus, ele sempre tem nos mostrado que a gente, ao nos relacionarmos, a gente precisa encontrar pessoas que sejam iguais de quê? Em pensamento. Você falou na hora que você falou que a gente não precisa ser igual em tudo, porque cada um é criado de uma forma. Por exemplo, a Cleides foi criada aqui em São Paulo e na Bahia, então a gente é completamente diferente. Mas o que a Bíblia quer falar? Que nós precisamos ter o mesmo sincronismo em quê? Em relação à espiritualidade, correto? Então ela precisa crer no que eu creio. Por exemplo, agora eu creio em Jesus, que Jesus está voltando, tem a minha doutrina e ela tem uma outra. Além eu e ela sofrer, os nossos filhos, né, vai ter aquela discórdia, aquela desunião no nosso lar. Então, como o Paulinho acabou de falar, não vai encaixar, não vai dar certo. Então, por isso que a Bíblia nos mostra que nós precisamos, ao nos relacionarmos, a gente precisa ver, né? Não é simplesmente uma carinha bonita ou, de repente, o cara tem
um poder, né, aquisitivo um pouco melhor. Não, a gente tem que pensar lá na frente, não só em mim e nela, como também o que a gente vai gerar. O 1 mais 1 vai dar, né? Então a gente tem que pensar nisso aí lá na frente, né? E aqui também, nessa lição, eu vou passar para eles rapidinho. É assim, aí a gente para pensar e fala assim, tá, Deus fala que a gente vai se unir, o homem e a mulher, e vai se tornar uma só carne. Aí a gente para pensar, no Antigo Testamento, Deus, né, através de Moisés, permitiu que o homem desse a carta de divórcio, né? Aí eu pergunto, eu já vou responder. Deus, ele é tão maravilhoso, né? Ele é tão, assim, ele não é arbitrário, né? Ele é justo, que ele nos dá o livre-arbítrio, né? Ele deu o livre-arbítrio, infelizmente, assim, lógico, Deus, ele quer que a gente encontre uma pessoa, que a gente procure uma pessoa certa, né, para casar, e que a gente vá com ela até o final dos nossos dias, porque a gente se tornou uma só carne. Mas, infelizmente, devido à dureza do nosso coração, a gente acha, eu estou com a Laís, não serve mais para mim, agora eu vou arrumar uma outra, e assim vai. E foi, infelizmente, o que aconteceu com várias pessoas. Aí a gente coloca, mas Salomão foi o homem mais sábio da Bíblia, e o que ele fez? Quantas mulheres ele teve, né? Só que assim, e as consequências que Salomão teve? Né? Davi e muitos outros. Então, assim, é um pouco complicado, né? Mas esse jogo desigual, Deus, ele todo momento, ele tem nos mostrado que a gente precisa seguir o que ele nos mostra. Por exemplo, ele fala, tem o caminho largo e o caminho estreito. Aí ele ainda fala assim, escolhe esse, né? Para que vivas. Então, Deus, ele tem nos mostrado que a gente precisa escolher uma pessoa igual, idônea, igualzinho a gente, para que a gente possa ser feliz. Podem comentar vocês. Até porque igual não vai ter, né? Mas próximo, igual à sua espiritualidade, você vai encontrar alguém com a espiritualidade comparada à sua, você vai encontrar alguém que compartilhe das mesmas fé que a sua, você vai encontrar alguém que compartilhe dos mesmos gostos que os seus. Então, a lição de domingo, ela está falando sobre a questão do julgo desigual em espiritualidade, não só em religião, mas também, como o Tavilson ali abordou, em espiritualidade. Porque, às vezes, tem, geralmente no casal, um quer mostrar que é mais espiritual que o outro. E a Bíblia ensina que não deve ser assim. Porque se os dois não andam juntos, como que pode ter unidade no casal? Então, assim, por mais que eles são diferentes, os dois têm que buscar espiritualidade igualável. A Rafa levantou ali a mão e o som aqui também. Aí, o Matheus vai falar aqui. Depois que o Matheus falar, a Rafa fala, aí vem o som, tá bom? Só para complementar essa questão também do julgo desigual dentro do lar, eu vou usar o meu exemplo, Daniel também, acho que é o único adventista na sua casa. Meu pai é católico, minha mãe evangélica, né? E a gente tem muita discordância do que ela pensa e sobre o que ele pensa. Meu pai, ele tem muito essa questão do católico, da Aparecida. Minha mãe já discorda totalmente. E tem horas que minha mãe tenta não falar para não deixar ele triste, mas tem hora que ela fica tão brava que fala na cara dele. Aí fica aquela discordância. E também sobre domingo, uma coisa que está falando, né, sobre a primeira união do casal, que foi no Éden, Adão e Eva. E devido à decorrência do pecado, hoje em dia fica muito difícil você associar a palavra sexualidade com Deus, como sendo algo divino. Mas a sexualidade foi um presente de Deus para o casal. Mas com a decorrência do pecado, tudo isso vem se perdendo. E o que a gente vê hoje, devido à pornografia, abuso sexual, tudo isso vem se corrompendo e sexualidade se torna até que um assunto evitado dentro dos lares, dentro da igreja, dentro de muitos outros lugares. Agora a Rafaela vai comentar. Então, só queria citar, né? Amiga, perto da boca. Tá, amiga, tá perto da boca. Sobre sobre essa questão de julgo desigual, né? Sobre casamento, porque eu já ouvi muito falar ali sobre casamento ser, às vezes, uma instituição falida, né? E, na verdade, assim como o Matheus falou, casamento é algo divino. Tudo que compõe o casamento em si é algo divino. Desde as relações físicas, as relações emocionais e as relações espirituais que o casal possa ter. Ali tudo é um conceito e um princípio divino. E em questão desse casamento, de casamento ser uma instituição falida, na verdade é que
Os componentes do casamento é que são falidos quando não colocam Jesus como vitorioso. Ou seja, para que o meu casamento seja um casamento válido, né, pertinente ali à sociedade que não vejam como um casamento falido, é necessário convidar Jesus para que participe nele. Porque somente com Jesus o meu casamento não vai ser falido. Quando eu acredito que eu sou capaz de fazer isso sozinha e o outro também, talvez tenham ali uma divergência, porque nós não temos essa capacidade. Agora o som. Aí depois do som a gente já vai para a lição de segunda, tá, pessoal? Porque senão... O pessoal que está em casa pode fazer seu comentário na live aí, que nós também estaremos acompanhando. Exato. Vamos lá, né? Deus é sensacional. Você vê como o Mateus bem colocou aí, Isaac Newton, ele é um cara muito inteligente. Muitas coisas que ele fala, a maioria é real. Só nessa aí Deus quebra as pernas dele, né? Nesse aí não tem como, que ele falou que dois corpos não ocupam o mesmo lugar e Deus ele confunde a cabeça dos sábios, né? E Deus prova que sim. Como a Elma também colocou no início, lá na lição dos jovens, está falando de Gênesis, como é o modelo de relacionamento, homem e mulher. E o que eu achei bem interessante nessa lição dos jovens aí, eu vejo ela sendo mais benéfica hoje para vocês que não casaram do que para os casados. Porque vocês têm a chance de fazer diferente. Quem está casado tem que chupar a manga, filho, até para a morte que separe. Se errou, se escolheu o negócio errado, já era. Hoje em dia está diferente, né? Você vê os cristãos aí, não, casei, não está dando certo, vou largar. Largar não, filho, se vira. Vocês que não casaram ainda, dá tempo de escolher. Como o Paulinho citou aí, o pastor Cláudio, ele fala, vai lá na casa, vê se a pessoa acorda cedo, vê se o cara gosta de trabalhar. Se não, larga. Se o cara trata mal a mãe, larga. Não casa não, que tu vai sofrer o diacho. Tá entendendo? Então, vocês têm a chance de escolher. Paulo fala o quê? Aos solteiros não se casem. E aos casados, já pegou o BO, se vira. Ou resolve, ou se vira. Vai ter que morrer com... até que separa. Lá você não jurou? Na hora que vai casar, não tá tudo bonitinho, todo mundo bem vestido. É na doença, no amor, no não sei o quê, coisa e tal. Aí na hora que tem qualquer coisinha, não quero mais. Não. E outra coisa que eu vi muito interessante na lição, que como o Mateus também comentou aí, né, que só pode ter uma mulher e tal, só que aí alguém pode dizer, mas Salomão não tinha 1000? Só que a Bíblia, como eu comentei na lição passada aqui, Deus, ele não deixa os servos dele por causa de um erro que a pessoa cometeu. Se você foi escolhido para ser um servo de Deus e levar o evangelho de Deus à frente, não é porque você caiu aqui que você deixa de ser um homem de Deus. Na lição, Deus não está falando das 1000 mulheres de Salomão. Deus está falando de uma. E está falando de uma que ele elogia, ele faz várias anatomias lá, ele compara, né, fala sobre torre, né, o pescoço é comparado como uma torre, o nariz, eles falam de égua campulina, que assim, hoje se chamar uma mulher de égua, processa, mas só que se você pegar, vai no YouTube aí, pesquisa uma égua campulina, para você ver o que é a coisa linda, é um animal muito bonito, charmoso, né, ele fala de jardim. Então ele está trazendo só um relacionamento de Salomão com uma mulher. Deus esqueceu a poligamia todinha e está trazendo só o que Salomão trouxe de bom. E é o que a gente tem que acatar, pegar, ouvir de tudo e reter o que é bom. Sim, como o Som falou aí, a mulher que Salomão descreve, ela é a Sulamita. E o Daniel ele vai abordar esse assunto sobre aí que o Som já deu uma palhinha pra gente. Que é com o título do livro Proibido. Eu confesso que quando eu fiz pela primeira vez meu ano bíblico e eu li o livro de Cantares, eu falei assim, gente, esse livro não era pra estar na Bíblia, não. E até eu comentei depois com minhas amigas, eu falei assim, gente, esse livro aí... Aí quando eu li essa lição, eu falei assim, é verdade, tinha que estar mesmo.
Aí o Daniel vai fazer aí a abordagem do livro proibido. O que eu acho interessante nessa lição, eu confesso que eu fiquei meio chateado pela lição dos adultos não ter vindo com um tema tão importante como o da lição dessa semana. Tem muitas pessoas talvez estão assistindo em casa e não conhecem a lição dos jovens, né? Vem com o tema sexualidade. É um assunto que, no momento que estamos vivendo, está dando muita polêmica, né? Muitas pessoas argumentam aí fora que se você nasce com um sexo determinado através ali da união de duas pessoas, você pode futuramente escolher outro tipo de sexo. Mas a palavra de Deus, mais uma vez aqui fortificando e retificando que não existe esse tipo de coisa, né? Se você nasce homem, morre homem. Se nasce mulher, morre mulher. Por mais que você use injeções e etc., você pode mudar a aparência, pode mudar o que for, mas o seu gene em si que Deus ele coloca em cada um permanece o mesmo. E o interessante, como ela citou aqui, a segunda-feira diz sobre o livro proibido. Para muitos soa estranho você fazer um ano bíblico e você lê Salmos, você lê Provérbios, lê Eclesiastes, e de uma para outra você vai para Cânticos, né? Cantares. E ali você vê uma poesia, né? Muitas pessoas argumentam aí fora que a Bíblia é um livro machista, né? Rebaixa muito a mulher. Mas ele se esquece do livro de Cantares. Um livro totalmente de poesia, né? Que o Salomão lhe dedica a Sulamita, uma mulher que ele ama. Eu não tenho essa experiência ainda que eu não sou casado, mas pelo pouco tempo que eu tenho namorando com a Laís, você consegue ver nessa poesia o tamanho amor e a paixão que ele tinha por essa mulher, né? Imagine um homem que se sente totalmente compreendido, né? Uma pessoa que ele ama e que realmente o entende. Eu tenho certeza que esse cara é o cara mais feliz do mundo, porque, como a gente falou aqui, o homem em si, ele não procura a beleza só da mulher. Ele procura o caráter e aquilo que ela tem para transmitir para ele para o que? O levantar. Porque, tipo, por exemplo, até comentei com a Laís no começo. Eu nunca namorei antes a não ser ela. E eu tenho 23 anos. Já teve outros pretendentes, mas eu via que não batia. E eu demorei muito para selecionar alguém para minha vida, porque eu penso comigo, a lição também abordou esse assunto. E eu tento segurar, porque não... Tiama comentou de um assunto que está mais para frente, então... A palavra a lição, ela fala bastante a respeito desse assunto da gente saber selecionar uma pessoa que a gente passe a estudá-la, né, e falar, não, ver se realmente ela vai servir para somar na sua vida. Porque não adianta você querer juntar uma pessoa que tem uma fé, uma ideia totalmente diferente da sua, porque vai haver divergência, como a gente disse aqui. O Mateus já citou aqui na casa dele. A mãe dele tem uma fé, o pai tem outra. Na minha eu não sei nem definir, porque meu pai ele fala que é católico, mas não pratica. Minha mãe era da igreja, mas meu pai ele é contra o que ela diz e contra o que eu faço também. Mas mesmo assim, por mais que tenhamos ideias diferentes, minha mãe muitas vezes quando eu falo com ela sobre a palavra de Deus, ela argumenta que o Deus que eu sirvo é um e o que ela serve é outro. Mas na verdade servimos o mesmo. Mas aí fora o argumento que as pessoas levantam é que cada um tem a sua crença, cada um segue o seu Deus, mas na verdade nós sabemos que a palavra de Deus, ela só apresenta uma verdade, não duas e nem três. Nós falamos um pouco sobre o casamento. O mundo hoje apresenta o casamento de uma forma totalmente contrária da palavra de Deus. Hoje em dia você se casar, você não se casar hoje em dia é normal. Você fala assim, eu não quero casar com você, vamos ficar junto, se não der certo cada um pro seu lado. Hoje é normal. Mas a palavra de Deus não apoia esse tipo de coisa. Muitas pessoas, se for fazer um estudo aí, eu tenho certeza que hoje em dia, no século que a gente está vendo no ano de 2021 aí, deve estar estourado, disparado o número de pessoas que estão separadas. Porque o que você mais conhece hoje em dia são pais e mães separados um do outro. E dificilmente você vê jovens hoje se preparando para o casamento. Eu estou esticando muito, né, o assunto, mas voltando aqui, livro proibido, né? Muitas pessoas ficam até espantadas e ficam, sabe, abismadas por existir um livro desse na Bíblia. E quando você vai ler, ali vem exaltando a relação sexual de um para o outro. E muitos falam, como pode ter santidade numa coisa dessa? E a palavra de Deus já vem, como o Mateus foi falar aqui, fortificando e dizendo que a relação sexual é uma bênção. Como foi falar aqui, quando um homem e uma mulher eles se mantêm impuros até o casamento, até os anjos participam desse tipo de situação. Então vocês veem quão santo é a vida sexual, mas de acordo com a palavra de Deus, né? Sem desespero, como foi falar aqui, que fez uma referência ao fogo. Então vou deixar vocês comentar, senão... E a respeito desse livro de Cantares, ele já vai falando a respeito também das 3 etapas, que é primeiro você conhecer, você desenvolver a sua relação, que é o namoro, depois você ter a sua cerimônia, o seu casamento e, por fim, o ato sexual.
E você dizendo a respeito que hoje o casamento ele não é visto com bons olhos. E muitos jovens que namoram hoje em dia não querem nem casar. Por causa também de um motivo. Muitos jovens vivem vida de casados já no namoro. Quais são os atrativos do casamento, já que eles vivem, quais vão ser os atrativos para eles se casarem futuramente, sendo que eles já vivem isso? Por isso que o termo sexualidade tem que ser muito falado, para ensinar corretamente, porque como a tia Elma estava dizendo, né, que o mundo ele tem vários scripts, que é algo a ser seguido, eles ensinam sobre várias coisas, e uma delas é a identidade da sexualidade vai se perdendo. O mundo ele quer nos ensinar sobre família, que pode sim ser formada uma família com homem, mulher com mulher, e etc. Eu já vi casos até, teve cara que se casou com um carro, só para você ver a bizarrice, como é que tá as coisas hoje em dia, mas o único script a ser seguido é o da Bíblia. É o único script que tem para ser seguido. Vocês não deixaram nada falar mais. Então, quando a gente vai para os exemplos, né, que o sábio Salomão deu sobre as mulheres, sobre uma em específica, né, a Sulamita, como a Laís falou, que se hoje você for... O exemplo, por exemplo, um dia eu estava no meu antigo trabalho e lá tinha uma moça que ela era muito bela. E um dia ela chegou, ela estava muito chateada. E aí a pessoa, o que você tem? Ela falou, eu estava passando, o cara me comparou a uma cavalona. Nossa, que mulher cavalona. Aí eu peguei e falei assim, eu não estou aqui querendo, né, melhorar, só que assim, dependendo do tipo de cavalo, tem muitas éguas, são muito bonitas, e eu acho que ele quis falar isso para você, que você é uma mulher bela, mas me chamar de cavalona, aí você volta para a Bíblia, né, eu tenho certeza que a Sulamita ficava muito feliz quando era comparada a uma torre, o seu nariz, né? Por quê? Porque aquilo era um elogio, por exemplo, no Faraó, quando ele comparava, uma das maiores engenharias do Faraó era aquelas pirâmides. Imagina ele chegar e comparar uma mulher àquela pirâmide, quer dizer, a mulher ia ficar feliz. Era o modo, a forma que naquela época eles tinham de, como é que fala, elogiar as suas amadas, né? E falando como vocês falaram, hoje está muito disturbado tudo sobre o relacionamento. E a nossa lição, ela fala de duas coisas que Deus tem, né, Laís? Eu vou até pular um pouquinho, que é o sábado e a família, o casamento, né? E hoje, o que é que o inimigo mais ataca hoje? Né? Ele não quer que as famílias hoje sigam a linha da Bíblia, como vocês falaram. Se conhecem, se estudam, namoram, né? Aí tem o noivado, casamento, isso aí para eles aí é o que hoje? Uma pessoa fazer tudo isso, é você ser o quê? Careta. O inimigo não quer que você cumpra essa linhagem e faça isso aí, cumpra tudo certinho, casamento, filhos, leve o seu filho numa linhagem da Bíblia ali, que você siga tudo bonitinho, ele não quer. Ele quer que vocês, jovens, por exemplo, para escolher uma mulher hoje, você se relacione sexual com 1, 2, 3, 4. Aí quando... Não, agora já encontrei a mulher perfeita. Quer dizer, nesses relacionamentos, quando a Bíblia fala que quando você se une a uma mulher sexualmente, você se torna um só corpo. Quer dizer, ele se tornou um só corpo com quantas? Isso aí está sendo a vontade de Deus? Quer dizer, você está entendendo? Então o inimigo ele quer mostrar para o jovem hoje que isso é o correto, não o que está na Bíblia. Né? Então, por isso que a gente precisa, como vocês falaram, a gente precisa voltar isso aqui, a gente precisa estudar isso aqui. E hoje ninguém mostra mais isso aqui não é mostrado. O Som levantou ali a mão primeiro, tá? Aí ele vai fazer o comentário, faz o comentário breve pro Paulinho, aí eu vou encerrar aqui. É na linha ali do raciocínio ali do Itavilson, por que aqui o Satanás ele fica indignado? Porque foi os dois presentes que Deus deu para o ser humano, o casamento e o outro é o sábado. Satanás ele só ataca nessas duas áreas hoje. Satanás não mata mais igual antes e tal, aquelas coisas não. É casamento e o sábado. Você vê, a gente vai dar estudo para alguém, a pessoa está desempregada. Aí você começa a dar um estudo. Quando pensa que não, Satanás arruma um emprego para a pessoa dia de sábado. Aí tem deles que vai e larga. E o casamento.
ele destruir, se ele botar uma semente no casamento ali na família, ele destrói tudo. Então, é os dois locais que ele ataca, porque foi dedicado para Deus, um presente que Deus deu para mim e para você, o sábado e o casamento, né? E quando fala aí da sexualidade, tem uma parte que diz que a sexualidade, ela ajuda a tua espiritualidade. Já pensou? Então, se você é casado, isso é para quem é casado. Vocês que não são casados, segura a barra aí. Então, quem é casado e não está tendo a vida sexual ativa, é um problema também. Em tudo. Você chega na igreja, no trabalho, aonde você for, você não consegue desenvolver a sua mente. Então, Paulinho. Só falando uma coisa interessante que durante essa semana eu venci uma situação semelhante. Um homem chegou em mim, um rapaz, e ele contou um pouco da vida dele para mim. Ele disse para mim, ele falou para mim, para mim tá. Ele começou a se abrir, né, de uma hora para outra. Eu até fiquei surpreso que ele não é assim. Aí ele começou a falar a respeito do que o Som falou. Falou, quando eu tenho relação sexual com a minha esposa, automaticamente isso é um alívio para mim. Porque às vezes eu estou muito estressado e quando eu tenho relação sexual, isso me faz eu desestressar, faz eu acalmar mais. E realmente quando ele me disse isso, eu me lembrei de um dia que eu estava passando e a televisão estava falando desse assunto. Né? Que quando o homem e a mulher têm relação um com o outro, isso acalma o espírito do outro, um do outro. E eu fiquei pensando assim, eu falei, nossa, então realmente acho que é desse jeito mesmo. Porque o rapaz estava falando do jeito que eu estava vendo na TV, né? E como o Som falou, só realmente quem vive em prática sabe se é ou não. E nós temos, como foi falar aqui à frente, a palavra de Deus diz que é importantíssimo sim existir relação sexual entre o homem e a mulher. Mas como a gente falou, de acordo com os padrões bíblicos, casado. Como o Mateus disse, por que muitos não pensam em casar? Porque já vivem como casado antes de estar casado. Antes de casar já tem filho, já mora sozinho. Então automaticamente já estão sobrecarregados já. Então eles pensam assim, se eu casar vai ser pior do que como já está, então eu não quero casar. Né? E muitas pessoas agem dessa maneira, de forma errada, e em vez de agir da maneira correta, acaba resultando em separação. Você matou o que eu ia falar, você e o Som, né? Porque assim, o casamento, se a gente for analisar desde o começo da lição de vocês, a lição falou claramente. O casamento é o quê? É a união dos dois, né? O casamento bíblico, para Deus, é o quê? É quando o homem e a mulher têm o quê? O ato sexual. Concretiza o casamento bíblico. Para Deus, os dois já estão casados. E assim, só para a gente concluir, para o homem, o sexo ele vem em primeiro lugar, né? O homem é aquele motor 100%, né? Bateu na chave, o bicho pegou. Mulher não, mulher já é igual o fogão a lenha. Você tem que ir lá, cortar a lenha, né? Pôr e acender. O que eu estou querendo dizer? Principalmente para vocês que são solteiros. Uma mulher, quando ela concretiza o ato sexual com o seu esposo, é como se ela estivesse dizendo para ele assim, pô, você é o cara. Porque para a mulher o sexo vem em último lugar. Para a mulher ter o prazer de ir para a cama com seu esposo é a consequência de vários acontecimentos antes. Então, para nós que somos homens, é importante a gente parar para meditar isso. É que nem o Som falou. Quando o homem e a mulher, marido e esposa, não tem uma vida sexual ativa, né? É ruim, cara. Compromete toda a parte estrutural, seja no trabalho, seja no relacionamento com os amigos, no relacionamento com família. Então, assim, para nós hoje é bom a gente refletir um pouquinho nisso. Não só vocês que são solteiros, estão namorando, mas nós casais também. Poxa, a minha esposa não sente mais o prazer, né, de ter uma relação gostosa comigo. O que está acontecendo? Pô, onde que eu estou errando? Então, a gente, como pai, como esposo, a gente tem que estar sempre se perguntando, poxa, onde que eu posso melhorar? Né? O que eu posso fazer para melhorar o meu relacionamento com o Rian? Pô, Natan, tá difícil. O que, Senhor, que eu posso melhorar? Me dá sabedoria. O que eu posso fazer para fazer ele entender o que é certo do que é errado? Me dê sabedoria para que eu possa ensinar ele. Né? É no relacionamento com a Vera, fala, Senhor, puxa vida, no que eu estou errando? Minha esposa não sente mais o prazer de deitar comigo, de ir para a cama comigo. E aí, Daniel, é muito interessante a gente falar sobre isso, porque, lamentavelmente, são poucos os casais que comentam sobre isso. E muitos relacionamentos hoje vêm se deteriorando com o passar do tempo. Por quê? Porque as pessoas não têm uma vida ativa sexual. Né? E aí, como o Som falou, né? Descascou, tem que chupar até o final, ó, a manga, né?
Mas assim, é bom a gente refletir. E uma coisa, um conselho para vocês, né, que são jovens, né? Ouçam os conselhos dos pais. Vou falar uma coisa para vocês de coração. O pai Google não sabe do pouco que o seu pai e a sua mãe sabem. Então, o que eles estão passando para vocês hoje, talvez eu possa dizer assim, a gente também, cara, a gente já foi jovem, a gente já foi adolescente. Eu também odiava ouvir os conselhos da minha mãe, mas hoje, com 43 anos, eu paro e penso, puxa, se eu tivesse absorvido muito mais coisa, eu seria muito mais melhor do que eu sou hoje. Assim, teria melhorado muita coisa na minha vida se eu simplesmente tivesse ouvido mais. Então aqui fica a dica, né? Os índios, lá na floresta, os caras não têm computador, hoje tem, né? Não tem computador, não tem nem metade da tecnologia que nós temos aqui na cidade. Mas os caras têm uma coisa maravilhosa, cara. O ensinamento é passado de pai para filho, é por isso que eles têm êxito. Porque o laço familiar, ele não enfraquece, ele se fortalece a cada geração. E é isso que nós hoje, como cristãos, como filhos de Deus, casados e solteiros, temos que pensar. As experiências têm que ser trocadas, né? Não adianta como você falou, não adianta eu casar e querer viver uma vida de solteiro. Vai dar certo? Não vai. Não vai. Então, assim, é um completando o outro. Sim, a gente já tem 1 minutinho, Zene. Você vai ter que fazer um comentário breve aí para mim já aqui finalizar. Oi? Eu vindo para cá, eu acabei de encontrar um casal que ele falou assim para mim, ô Zene, minha esposa está indo embora de casa. Ela vai embora porque nós estamos vivendo nós estamos vivendo em casa como irmãos e já faz um longo tempo que nós estamos vivendo em casa como irmãos, né? E o que o Paulinho falou aí é muito importante, né? A gente está procurando, como casal, tanto o homem como a mulher, procurando melhorar naquilo que a gente está errando. Não deixar o orgulho tomar conta do nosso coração. O homem não deixar o orgulho tomar conta do coração dele. A mulher não deixar o orgulho tomar conta do coração dela, porque ele falou assim para mim, eu sei que eu preciso melhorar. E falou assim, sei que a minha mulher também precisa melhorar, mas eu não sei como. Ele falou para mim, né? Eu não sei como eu posso melhorar. E ela também não sabe no que ela precisa melhorar. Então, assim, isso aí é porque o orgulho toma conta do coração do ser humano, né? E aí o ser humano não quer admitir o erro. E às vezes é preciso a gente admitir que erramos, né? É preciso o homem admitir que errou, a mulher admitir que errou, é preciso diálogo. Se não ter diálogo, não tem relacionamento. Se o homem vai dormir, vai dormir, não conversa com a mulher. Se o homem chega em casa do trabalho, ou a mulher chega, vice-versa, e a mulher não conversa com o marido, com seu marido, se não tem diálogo, não tem relacionamento, né? Então, quando o Paulinho comentou ali, eu fiquei pensando, eu devo testemunhar isso aqui, né? Que, assim, não deixe, gente, o orgulho tomar conta do coração, né? Vamos aí conversar, dialogar. E era esse comentário que eu queria fazer. Oi. O minuto já acabou. Rápido, amiga. Senão Isso. não vão deixar eu fazer de novo. Falar pra você, dá pra fazer um JA, viu, a respeito desse assunto, que aqui vai longe o assunto, hein? Então, peraí que agora eu sou esquecida, gente, quando demora, assim, sai do foco. Então eu vou fazer você lembrar. Deixa eu falar o seguinte, assim, ó. A Bíblia fala 2 pontos muito interessantes, que é a questão do conselho que ele fala assim pro homem. Homem, amai vossas esposas, né, como Cristo amou a igreja. E fala para as esposas serem submissas aos seus maridos. Em que aspecto? A esse amor. Então, Deus, ele tem os planos dele, e quando nós estamos dentro dos planos dele,
nós conseguimos ter boas consequências. Assim como também quando nós estamos fora dos planos dele, nós temos péssimas consequências, né? O mundo, ele aborda 2 temas. O tema da questão da visão de que a sexualidade é algo ruim, ou ele aborda o tema que a sexualidade é algo que se faz à torto e à direita. E a Bíblia de Deus diz que é um presente, sim, mas dentro do estabelecimento do casamento, porque tudo tem um propósito, tudo tem um fim. Exatamente. E pra gente finalizar aqui, eu sei que os meninos queriam falar mais, né? Vocês também, porque é um tema amplo, é um tema que dá para se comentar, mas infelizmente o meu tempo acabou. Então, só para finalizar mesmo, aqui tá falando sobre a questão do homem. O amor entre o homem e a mulher não é apenas paixão animal, ou seja, não é só prazer desenfreado, não é só desejos carnais, ou seja, a gente não deve se unir somente por prazeres. Ou atração natural evoluída. A gente não se relaciona porque a gente acha alguém bonito, a gente não se relaciona porque alguém fala bem. Ou seja, tem que ser algo planejado. E o amor entre homem e mulher é considerado como fogo de Yahvé. E para muitos aí estudiosos, Yahvé é o nome próprio do nosso Deus no Velho Testamento. Ou seja, as chamas que arde dentro de nós, controladas, é comparada com Jesus. E a chama desenfreada é onde a gente permite que Satanás use em nossas vidas para estragar aquilo que Deus instituiu no Éden. Adão só saiu do Éden com 2 presentes, que relata aqui na lição. O primeiro deles foi o sábado, e o segundo foi a relação sexual. E Satanás, como foi comentado aqui, tenta depravar os 2. Mas com o estudo dessa lição, a gente vem aprendendo que não é desse jeito que funciona. E como vocês mesmos falaram, a gente tem a oportunidade de fazer diferente. E vocês também têm a oportunidade de se alicerçar na espiritualidade divina. Porque nessa lição também dessa semana, falou que nada nessa terra é incapaz de ser restituído. Ou seja, se o seu casamento está mal, se seu relacionamento está mal, não tema. Ponha sua espiritualidade nas mãos de Deus. Procure se espiritualizar em casal. Porque Deus, Ele está aí para restabelecer a família de vocês. Essa foi a lição dos jovens. Espero que vocês permitam que a gente faça outro dia. Obrigado, meninos. Obrigado, pessoal, pela oportunidade. E vamos aguardar a programação que se segue.